É bastante interessante agora esse fenômeno, que na verdade é um fenômeno assustador que passa a sociedade, em que as pessoas estão recolhidas em suas casas por conta do vírus Covid-19, e então tem se percebido que a atividade econômica, as relações de produção estão completamente paralisadas, mas não paralisadas no seu total 100%. Em média, o mundo está produzindo 40%, e isso então tem feito com que muitas pessoas estejam em suas casas, fábricas que produzem bens que são consumidos, como bens de linha branca, geladeira, micro-ondas, freezer, veículos. Essas fábricas estão com a sua produção paralisada ou então em nível muito pequeno, porque não há circulação de mercadoria. As pessoas não estão indo fazer essas compras normais, estão muito mais preocupadas com a sua saúde, muito mais preocupadas também em manter uma relação de emprego e, claro, não estão consumindo. Por sua vez, tem se percebido que a relação social ela tem sido muito interessante no seguinte aspecto. Quando se olha agora que a situação está mais ou menos controlada em diversos países, há um certo, digamos, esfriamento do comportamento até mesmo das pessoas, em que voltam a circular lentamente pelas cidades, tem se percebido que a origem desse vírus, ele nada mais surgiu exatamente quando as pessoas que viajavam, as pessoas que vinham de fora, que circulavam, elas então traziam o seu vírus. Logo, então, as pessoas da classe média alta, as pessoas chamadas de elite, elas então vieram com essa contaminação, e isso foi se espalhando. Assim como também diplomatas, que viajaram com as suas delegações, também trouxeram esses vírus para o seu país de origem, então a situação ela foi então se alastrando. Bem, agora o fato de que essas cidades que tiveram a sua origem nas regiões centrais, logo a busca por uma solução, a busca por uma saída, ela foi quase que imediata. Bem, o problema maior é quando esse vírus ele vai se propagando para as regiões mais periféricas das cidades. E sabe-se que nas regiões mais periféricas das cidades, o contato com o serviço público é muito menor, Então, portanto, em geral, as grandes cidades, elas nas suas regiões periféricas apresentam falhas na oferta de água tratada, a oferta de esgoto, oferta de serviço de saúde básico, por exemplo. E aí, então, essa população das regiões mais periféricas, elas então se tornam mais vulneráveis a esse vírus. Bem, o fato é que se ocorre a proliferação nessas regiões, com certeza isso vira uma catástrofe ainda maior do que esta está ocorrendo com a pandemia, onde se tem hoje o registro de mais de 1.100.000 infectados no mundo em todo. Países desenvolvidos estão com um número alarmante de infectados e também de mortos. Há problema, sem dúvida, sanitário nesse caso, porque não se tem como recolher estes mortos, então logo se transforma num problema. Alguns países estão utilizando veículos frigorificados que outrora transportavam alimentos, e esses veículos estão sendo usados para armazenar esses mortos, ainda que provisoriamente, Bem, aí então o fato que nós temos observado é que agora o vírus começa a avançar para as regiões periféricas, onde então as condições de higiene, as condições de saúde são bastante debilitadas. Isso então vai se transformando em um grande problema. Como se tem visto recentemente, cidade como Guayaquil, no Equador, que é uma cidade portuária, que tem ali perto de 2,5 milhões de habitantes. Então, como é uma cidade portuária, teve contato, recebeu pessoas de fora, tanto pessoas que trabalham nas relações de importação e exportações, como também pessoas que viajaram e então trouxeram esse vírus. E é uma região que
não apresenta condições sanitárias muito favoráveis. Logo, a proliferação do vírus tem sido assim bastante crítica e, por sua vez, tem trazido outro problema. O que fazer exatamente com os mortos, né? O que fazer com essa pessoa que faleceu, e aí então a própria sociedade, né, o serviço público funerário não quer fazer o recolhimento desses corpos, então se transforma num problema, e o problema social, ele então acaba sendo esquecido exatamente porque é uma região periférica. E o problema, então, ele acaba apenas sendo mais um registro dentro dessa condição social, né? Aí o que acontece nesse momento é que a preocupação maior é exatamente em salvar o contexto econômico, o contexto produtivo. Mas lembrando-se que toda estrutura econômica precisa de um agente produtor, um agente consumidor, precisa de também agente que impulsione, que dê direção a esse contexto econômico. No caso, tem que ser um agente governo, por exemplo, obviamente, salvar as pessoas nesse momento, claro, é, sem dúvida, o mais importante. Porém, não se deve esquecer que problemas sociais, eles podem ser agravados exatamente se esse vírus ele for avançando para essas regiões periféricas, onde então apresenta essa carência em relação à oferta de serviço público. Logo, vamos então torcer para que esse contexto ele mude o mais rápido possível.